Graça e paz, seja bem-vindo a mais essa aula do Evangelho de Mateus, aula número 4. Hoje a gente vai a partir do capítulo 16, isso? Não me enganei, não, aqui é 16. Do 16 até o 21, a gente lê o 20 e termina no 21. Você que acessar essa live a primeira vez ou no YouTube, numa outra eventualidade, nós estamos fazendo todo o Novo Testamento nesse ano, numa leitura acompanhada e comentando o texto praticamente versículo por versículo, no alvo de, como a gente tem chamado, uma imersão na Escritura, um mergulho mesmo. Eu estava falando aqui com os alunos aqui que são presenciais, a Escritura ela tem códigos nela, e o alvo de fazer essas lives, de sentar juntos aqui num dia de semana, fora culto, e ler a Escritura junto. A gente tem uma frase que quando a gente abre o livro abre a gente. Esse é o poder da Escritura, a capacidade de abrir nosso entendimento, abrir nossa alma, abrir nosso coração. Então, você que nos acompanha, leia conosco. Amém? Toda terça-feira, 19h30, a gente está aqui juntos. Vamos concluir Mateus, aí a gente vai intercalar o Evangelho com algumas epístolas. A primeira que a gente vai intercalar logo após Mateus, que é essa aula, e mais duas, nós já vamos concluir Mateus. Assim que a gente concluir Mateus, a gente vai ler Romanos. Aí a gente vai intercalar com epístolas e cartas, para poder não ficar também apenas no Evangelho os 4 seguidos. Às vezes a gente perde a chance de ir numa epístola e oxigenar a mente para depois voltar à história de Jesus sob outro ponto de vista, que é o que acontece nos Evangelhos. Os Evangelhos são sinóticos. O primeiro escrito é o de Marcos, depois de Mateus e Lucas, por último, e o mais antigo deles, ou aliás, o mais novo deles é o de João. O de João já houve um pedido da igreja para que ele fosse escrito, devido ao gnosticismo, a tantas heresias que estavam surgindo nos dias da igreja primitiva. E aí começou esse desejo por um evangelho que trouxesse verdade, trouxesse revelação. Então o evangelho de João é o único que você vai ver esses textos. Nos outros evangelhos não tem: eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade vos libertará, mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em João, Jesus se revela o eu sou, que a gente vê lá no Êxodo, quando Moisés fala na sarça. É o mesmo Deus que estava na sarça, é o Jesus encarnado agora, chamando a igreja para ser libertador, como Moisés assim também foi. Então a gente vai intercalando os evangelhos com epístolas, e você aí online é nosso convidado para mergulhar na Escritura conosco esse ano. Sejam bem-vindos aí, todos vocês, Daniel, Marcelo, Ana Vera, sejam bem-vindos em nome de Jesus. À medida eu cito outros, amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 16. Aproximando-se os fariseus e saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir do céu, o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Esse sinal é porque Jonas ficou 3 dias no interior do peixe, e dado como morto, e após 3 dias ele apareceu vivo, e Jesus está dizendo: eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ficar no seio da terra por 3 dias, e nesses 3 dias eu vou concretizar a obra da igreja, com a ressurreição. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão,
E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E percebendo, Jesus disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus. Está muito claro, então. Ele está falando, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos estão achando que ele está falando isso porque eles esqueceram de levar pão para a viagem, porque eles estão no barco. E ele está dizendo, não é nada disso. Eu estou preocupado que a doutrina do fariseu infle você, porque a religião carrega essa capacidade de, com pequenas coisas como fermento, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, às vezes, uma falsa visão ou uma má interpretação de alguns aspectos religiosos podem inflar toda a massa. E aí a gente volta já naquela fala das primeiras aulas de Mateus, quando Jesus disse: veja para que a luz que é em ti não sejam trevas, porque senão que grandes trevas serão. Ou seja, cuidado para aquilo que você acha certo não ser errado, e você está vivendo equivocado, inflado de uma coisa que não é real. É disso que Jesus está pedindo para que eles tenham cuidado. Cuidado com a doutrina dos fariseus, porque eles tinham a chave da ciência, mas infelizmente eles não abriam, e não deixavam as pessoas entrarem e abrir e acessar. E aí Jesus está aí trazendo uma nova, como posso dizer, não é um novo evangelho, uma revitalização dos princípios de Deus. Esses princípios tinham se perdido. Os fariseus começaram a dar dízimo da hortelã e do cominho. Se eles iam na horta, apanhavam um feixe para temperar uma comida, eles olhavam a quantidade que eles apanharam e eles dizimavam aquilo no tempo do que eles colheram para cozinhar. Só que mais tarde eles começaram a quebrar a lei em função da lei de homens, da lei moral, da lei que eles entenderam que era necessária. Igual na outra aula a gente viu, a pessoa deveria honrar pai e mãe, é um mandamento, e eles estavam já dizendo, não, aquilo que eu poderia fazer para meu pai e minha mãe, eu estou sacrificando no templo como oferta. E aí Jesus exorta eles, porque está dizendo, olha, vocês estão saindo fora da responsabilidade da Escritura para cumprir um negócio que são vocês mesmos que criaram isso. Então Jesus está tirando esse fermento das Escrituras para que a pessoa pudesse acessar a revelação de maneira profunda e verdadeira. Amém? Agora o 13 diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz ser o povo? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Bar é filho, ele está dizendo Simão, filho de Jonas. Mais tarde você vai ver ele mandando Pedro ir para Cornélio, e Pedro está no porto de Jope, onde Jonas não quis ir para Nínive e pegou o barco para Tarsis. Pedro vai estar na mesma cidade, no mesmo porto, sendo ordenado por Deus que vá para a mesma região, e ele não está querendo ir. Aqui Jesus está chamando ele de Simão Bar-Jonas. É interessante esse detalhe. Não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos
de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Aqui a gente tem um texto poderoso, é a primeira vez que Jesus vai chamar a igreja de igreja, e ele, ao reunir os seus discípulos, ele faz essa pergunta, onde ele diz para eles: o que as pessoas estão falando a meu respeito? Quem elas acham que eu sou? Uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, estão dizendo muitas coisas. De repente Pedro tem essa revelação, ele olha para Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Imediatamente a essa resposta vem a frase de Jesus dizendo: não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, não tem condições de você revelar isso carnalmente, isso é o Espírito. A Bíblia diz: ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, para revelar que já foi obra do Espírito, é o que Jesus está ressaltando. E em seguida ele diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Aqui começa uma questão que abre margem para várias interpretações, já é algo que a gente falou até domingo agora no culto. O que acontece aqui é que o nome de Pedro no grego é Petros, e pedra no grego é Petra. Só que Petro é um pedaço de pedra, é uma rocha móvel, é uma rocha lascada, e Petra está fazendo a referência da montanha, de uma grande rocha. Então, nesse jogo de grego, Jesus está dizendo assim: Pedro, você é uma pedra lascada de mim, você é um pedaço, você é a igreja. Tem essa interpretação. Tem a outra interpretação, aonde Jesus está dizendo assim: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Ele está dizendo: você é Pedro, ele faz o jogo de palavra, e ele está dizendo: sobre esta revelação que você deu agora, essa pedra aí é o fundamento da igreja, porque ser Cristo, o Filho do Deus vivo, é o que faz da igreja a igreja poderosa que é. Então, sem Cristo não há igreja. Quando a gente lê em Coríntios, porque havia uma pedra que os seguia, o próprio Pedro vai fundamentar isso mais tarde, em 1 Pedro 2,5, por exemplo. Ele mesmo vai escrever sobre Jesus ser a pedra, ser a rocha, ser a pedra angular, a pedra principal. Pedro vai falar isso aí mais tarde. Deixa eu correr aqui, porque eu quero ser bem dinâmico com você hoje, para a gente não estender muito. Então, Pedro 2,5: e também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. A pedra a que Pedro se refere é Cristo. Há alguns estudiosos que vão dizer que não há possibilidade de haver esse jogo de palavra no grego, então eles partem para dizer que Jesus, ao dizer a Pedro: tu és sobre esta pedra, eles estão afirmando que é sobre a pedra da revelação, dele revelar Cristo como Filho do Deus vivo. Você está entendendo o que eu estou falando? Bem, ele está dizendo, porque Jesus possivelmente estava falando no aramaico aqui, e aí em aramaico não haveria diferença de Petros e Petras, porque isso é grego. Aí ele estaria se referindo a Pedro como Kefa, aí não teria diferença entre Pedro e pedra, no hebraico ia ficar Kefa. Só que Jesus falava hebraico fluente, aramaico e grego, porque ele era trilíngue e era comum naquele lugar alguém falar grego. Até os pescadores, como Pedro, falavam. Ok? Então tem essa questão aí. A parte mais interessante que você precisa saber disso é que isso não dá margem e nem subterfúgio para dizer que haveria um cargo de sucessores a partir de Pedro, porque o uso errado desse texto fez com que as pessoas acreditassem que Pedro seria então o chefe da igreja, e isso daria motivo dele ter sucessores.
O que ele está dizendo é, sobre essa revelação eu vou estabelecer minha igreja. E ele está dizendo, eu vou dar a você a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. A crença judaica de ligar e desligar é permitir e não permitir. Ou seja, o que você liberar para acontecer na terra vai acontecer no céu também. O que você permitir que aconteça no céu também vai acontecer na terra. É essa a interpretação melhor aí do texto. O que mais posso dizer a você é que isso reforça, na verdade, o fato da revelação ser Cristo. A igreja é fundamentada em Cristo. Amém? Não vejo aqui mais. A porta, aliás, essa porta que Pedro abriria é a porta da salvação. Em Atos 2 ele prega aquele grande sermão que já se converte em 5.000, depois ele prega um outro, mas praticamente 3.000, e em Atos 2, 3. Depois em Atos 10 ele vai começar a pregar aos gentios. Então ele abriu a porta da salvação. Conversões em massa começaram a acontecer quando ele pregou. Amém? Mas essa chave, como a gente viu no domingo, Jesus nos deu essa chave. A chave para abrir e ninguém fechar, e fechar e ninguém abrir. A chave é de Davi, como Isaías 22, porque é um reino de muita conquista, de adoração sem igual. Então é essa chave que Jesus está entregando a mim e a você como igreja. Amém? Então, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Esse texto, a primeira vez que eu li esse texto, esse texto mexeu comigo, eu escrevi na minha Bíblia, síndrome de Pedro, porque Pedro, poucos versículos acima, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Ele diz isso no 16, 17, 18, 19, 20, 21. No 22, 5 versículos depois, Jesus está dizendo: olha, eu sou o Filho do Homem, eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ressuscitar. Ele estava o tempo todo anunciando isso aos discípulos. Quando ele começou a falar dessas coisas, Pedro chamou ele no cantinho e começou a dizer para ele: isso não vai acontecer com o Senhor. Tipo aquela coisa assim meio profética. Isso não vai acontecer com o Senhor, não é dessa maneira, tal. Aí Jesus olhou para ele: arreda-te de mim, Satanás, porque você está cogitando coisa de homem agora. Então essa é a síndrome de Pedro, é um erro que alguns cometem. É aquele momento que Deus usa você poderosamente, você profetiza, você libera uma palavra que realmente veio do trono de Deus. E aí a gente tem que ficar atento para não cair no mesmo erro de Pedro, em achar que qualquer coisa que eu fale agora é profecia. Esse é um erro comum até, porque naquela empolgação que Deus me usou, e pode te usar sucessivamente, mas avalia, traz para o coração, ora um pouco, para discernir melhor. Pedro, no afã de querer ser usado mais uma vez, acabou cometendo esse deslize, que é algo que acontece e é frequente. Se você observar, é frequente. Então eu chamo isso aqui de síndrome de Pedro. 5 versículos acima ele está profetizando, e 5 abaixo ele está falando na carne, achando que está falando coisa de Deus. E aí Jesus o exorta. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Lembra que a gente viu isso mais tarde? O reino que Jesus está pregando é um reino de renúncia, é um reino de foco, é um reino que pessoas só conseguem se entregar a esse reino se entenderem. Ele fala: um homem achou uma pérola, ele discerniu que aquela pérola era a coisa mais importante que ele poderia achar na vida, é uma parábola. Então ele vende tudo que tem por causa daquela pérola. Ele só consegue substituir
vender tudo que tem por causa da pérola, porque ele discerniu o valor que a pérola tem. O discípulo só vai conseguir pegar a cruz, negar-se a si mesmo. Lembra quando ele disse lá: quem não deixar pai, mãe, filhos e filhas por amor de mim não é digno de mim? A pessoa só vai alcançar tal renúncia quando ela conseguir ter a revelação plena de quem Cristo é. Quando ela entender o valor, o significado, o que é o reino, o que é a salvação, o que é o fato de Deus salvar nós que somos gentios, como o amor de Deus excede os parâmetros, como a gente vê lá em Romanos 5,8, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Quando a gente discerne essas coisas, a gente está alcançando o que realmente isso significa. Aí a renúncia agora passa a não ser, para quem faz, passa a não ser tão difícil mais, porque está enxergando algo de muito valor. Então, quando eu tenho dificuldade em renúncia, quando alguma coisa me freia, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja a vida financeira, alguma coisa me segura, eu preciso rever realmente a que ponto anda a minha revelação sobre Cristo, sobre o reino, sobre o amor, sobre a glória, porque quando essas coisas ficarem claras para mim, a renúncia é uma consequência de eu ter achado a pérola verdadeira. Ele falou: um homem, ele viu um campo e ele achou aquele campo extraordinário e vendeu tudo por causa daquele campo. Imagina se uma pessoa descobriu que naquela propriedade, naquela geografia, lá tem uma mina de água, tem uma mina de petróleo, tem ouro, tem diamante. Ele vai vender o que quiser, o que tiver para comprar, porque ele sabe o valor que está escondido lá e ninguém mais sabe. Isso é Cristo. Quando nossos olhos abrirem a esse ponto e a gente entender a sabedoria, a profundidade, a riqueza que há em Cristo, a renúncia não vai ser mais difícil, porque eu entendi o valor que há nisso. Aí a renúncia passa a ser algo, como eu posso dizer, fato, já não tem mais dificuldade. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. No mundo as pessoas: nossa, você vai para a igreja de novo, você vai fazer isso de novo. Na cabeça das pessoas você está perdendo a sua vida, perdendo o seu tempo. E Cristo falou: não, quem perder por amor de mim não perdeu, achou. Só está perdendo, segundo outros olhos, porque achou. Porque quem não achou ainda não consegue, não tem capacidade de fazer renúncia por Cristo, é porque não achou. Quando acha, já não há mais dificuldade em fazer renúncias. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? A mensagem de Jesus era imediata. Ele falou assim: olha, é para agora, é para já. E aí a gente entra no capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos. Repare isso: os irmãos Tiago e João são irmãos de sangue, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Lucas, a gente vai ver que Moisés e Elias estão falando com Jesus acerca da sua morte, estão revelando a Jesus como seria a morte, como seria o martírio, como aconteceria. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Eles ouviram a voz de Deus Pai. Amém? Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus.
porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outro Deus, outro santo, nem que já morreu ou que vivo foi para a glória, como Elias, que possa substituir quem Jesus é. O foco é Ele, caminho, verdade e vida é Ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Ele é o caminho. Então ali houve uma exortação para que a visão focasse nele. O que eles estão vendo é o que João viu em Apocalipse: seu cabelo é como lã branca, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Amém? É essa visão, porque Filipenses 2,5 diz que Jesus abriu mão da glória e assumiu a figura humana. Então ele levou eles a um monte e ele deixou a figura humana e acessou a figura de glória. Eles viram como ele é eterno. Aí, uau, que coisa extraordinária. Enquanto isso, na sala de justiça, os outros discípulos estão lá embaixo. Vai acontecer aqui, eles estão tentando expulsar um demônio, não conseguem. Enquanto isso, esses três estão lá no alto dessa montanha. Alguns pensam ser o irmão, outros pensam que há um monte no vale. Quando você for a Israel, você vai ver, você está andando num grande planalto e no meio desse plano tem um monte bem assim redondo, ele é único naquela geografia. Há alguns guias que dizem que aquele pode também ser o monte da transfiguração. Ali Jesus se revela Deus a eles, porque até então ele está falando que vai morrer, que vai ressuscitar, mas essa experiência ela realmente veio para carregar neles a fé de que ele é o Cristo realmente, que Pedro revelou agora há pouco. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e eles estão aí tendo essa experiência fantástica. Versículo 9: descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Toda vez que Jesus fala isso, não conteis, é porque ele queria segurar esse afã dos discípulos, porque se eles vêm à tona com tudo que ele está realmente revelando, falando, tocando e curando, possivelmente ele não viveria 3 anos e meio, ele não ia cumprir o ministério, ele não ia forjar o caráter deles o suficiente para que eles assumissem o ministério. Então ele vem freando essas coisas para que ele possa viver os 3 anos e meio e forjar o caráter deles e ter tempo hábil para isso. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Você lembra que Malaquias termina com esse texto, que nada aconteceria sem que antes viesse o espírito de Elias, que ia converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, e depois disso o juízo. Então o espírito de Elias é um espírito como eu posso dizer, é uma ação de Deus para provocar avivamento, para provocar quebrantamento, despertamento, confronto ao pecado. Lembra que Elias subiu na montanha e confrontou os 850 profetas, são 450 de Baal e 400 de Aserá, fora a comitiva real e o povo que está lá em cima da montanha. Então esse é o espírito de Elias, é o espírito para quebrar a religiosidade, para trazer uma nova revelação, uma nova manifestação de Deus para aquele contexto. E todos os eventos, esse espírito de Elias se manifesta. Ele se manifestou precedendo Jesus, ele está presente na vida de João Batista. Aqui Jesus termina dizendo: olha, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Agora o espírito de Elias vai se manifestar nos dias de Jesus, como Malaquias profetizou. Aí tem 450 anos, 400 e poucos anos de período intertestamentário, e a profecia primeira que se cumpre é essa: o espírito de Elias se manifesta, João Batista é gerado, e ele é o profeta na unção de Elias para confrontar o pecado, para quebrar a religiosidade e para trazer de novo um despertamento para que Jesus entrasse em cena, trazendo uma nova manifestação de Deus para aquele tempo. No final dos tempos, a profecia de Malaquias não acaba aqui. A profecia de Malaquias diz que o espírito de Elias vai se manifestar novamente, para que depois aconteça o juízo. Então há quem entenda que o espírito de Elias vai estar presente nos dias das 2 testemunhas, que vão estar presentes, vão ser mortas, vão ficar mortas por dias, vão ressuscitar depois de dias. A notícia contando e mostrando as 2 testemunhas, mano, estão lá em Apocalipse, amém? Você está aí? Está acompanhando? Estão lá em Apocalipse. E aí as 2 testemunhas vão ficar mortas, dias, jornal passando, e de repente elas ressuscitam, e aí Jesus vem em glória,
e aí a gente vai entrar mesmo no final. Essa vai ser a última manifestação do Espírito de Elias, para que então entre de fato o reino de Deus se estabeleça na terra, e aí the acabou. Então essa é a manifestação de Elias. Essa manifestação não está presa somente a esses dois momentos. Eu discerno o Espírito de Elias quando num evento, numa fase da igreja, num retiro espiritual, onde há um momento de despertamento e quebra da religiosidade, onde Deus ele quebra essa religiosidade para abrir e estabelecer novos parâmetros de comunhão com Ele mesmo. Então o Espírito de Elias pega a gente quando a gente está já meio que acostumado com a glória, se tornando religioso já. Aí o Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Eu entendo que ele aviva a partir do Espírito de Elias, que é um Espírito que nos confronta. Então de vez por outra Deus vem até nós. Você repara isso no ciclo da sua vida. Você vai ter um tempo de aprendizado, um tempo onde Deus vem enchendo você, depois um tempo onde você vai colocando tudo aquilo que Deus colocou no teu coração para fora. Você chega a um nível e logo você dá uma parada. Ali vai passar um período e o Espírito de Elias vai pegar você, vai quebrar aquela religiosidade, vai ativar seu coração para fazer uma releitura do seu tempo, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e você vai entrar numa nova revelação de Deus. As coisas abrem, é normal que nesse período os seus olhos se abram, há uma nova compreensão das Escrituras. Isso vai estar provando para você que um ciclo está fechando e que Deus está abrindo um outro ciclo agora, trazendo um reavivamento espiritual. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Essa é a repreensão. Então, até quando eu vou ter que estar presente para vocês fazer o que eu disse que vocês podem fazer? Essa é a ira de Jesus aqui. Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas essa casta não se espere senão por meio de oração e de jejum. Eu tenho uma compreensão muito particular desse texto, vou compartilhar com você hoje. O que Jesus repreende os discípulos é o fato deles não conseguirem fazer o que ele disse que eles poderiam fazer sozinhos. É isso que deixa Jesus bravo com eles aqui. É aquele mesmo texto que eu preguei a vocês um tempo atrás, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, Jesus dorme no barco. A tempestade vem, eles acordam ele apavorado, e ele repreende o vento, repreende o mar, eles ficam de boa, eles entendem que ele tem poder para aquilo. Ele levou eles a um outro nível. Depois, no capítulo 6, eles sobem a montanha para orar, eles estão de novo no barco, eles empurram eles para dentro do barco, manda que eles façam a mesma travessia, mas não entra com eles no barco, porque ele quer que eles façam o que ele faz, sem que ele esteja presente. Ele está ensinando para eles que a presença física dele vai cessar, e que eles vão poder fazer tudo o que eles viram ele fazer, porque o discípulo não é maior que o mestre. Essa concepção é errada. O discípulo não é maior, mas faz coisas maiores, está habilitado a fazer, porque você vê Elias fazendo um número de milagres e Eliseu dobrando o número, porque ele pediu unção dobrada, porque o discípulo pode ir longe. À medida da entrega, da devoção, do desejo, ele pode, ele só não é maior, mas ele pode ativar coisas ainda maiores. Jesus deu essa liberdade aos discípulos: vocês vão viver coisas extraordinárias. Eu vivi 3 anos e meio só, vocês têm uma vida inteira para viver. Então ele está repreendendo aqui os discípulos, porque ele está dizendo a eles: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que estar com vocês, presente, para vocês realizarem algo que eu disse a vocês que vocês podem fazer? Então o que ele está querendo dizer? Não faltava fé neles para com Deus. Eu não acredito que a crise de fé deles, porque muitos usam esse texto para dizer assim:
a pessoa tem que orar e jejuar para obter mais fé, e elas acham que é obter mais fé em Deus. Eu não acredito que seja obter mais fé em Deus. Eu acredito que a repreensão dele é de que eles não têm fé neles mesmos. Ele já deu a eles o poder e a autoridade. Eles têm medo de usar o que ele deu. É esse medo que ele está repreendendo. Eu já dei a vocês, até que hora eu vou ter que estar presente para vocês realizar algo que eu já ordenei que você faça, já tá feito. Ele já tinha enviado eles já estavam de cidade em cidade, expulsando demônios e curando enfermos, isso já era real na vida deles. Então é essa crise de fé deles, neles mesmos. Entende o que eu estou dizendo? Deus deu a eles a capacidade de fazer, eles estão com medo de fazer. É isso que Jesus está repreendendo. Então, faça uma releitura desse texto final, quando ele diz assim, certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Não é a casta que estava no menino, é a casta de incredulidade que está apegada a eles. Ele está falando assim, ativa a sua vida de jejum e de oração, para você acessar poder, para você crer que você pode fazer isso que eu disse que você pode. Não é para expulsar o tipo de demônio que está no menino, é para acessar o tipo de poder que há neles, para expulsar qualquer demônio. Demônio é demônio. Então ele está dizendo, acesse um estilo de busca profundo, para que você comece a crer no que eu já dei a você, já é uma realidade. O que Deus deu a mim, a você, que está me assistindo, já é uma realidade, Ele já lhe deu tal poder e autoridade. E por que não fazemos? As pessoas ficam, porque na igreja primitiva o povo era mais santo, o povo era mais quente, nada disso. Na igreja primitiva as pessoas só acreditavam que o que elas faziam acontecia, só. Não há diferença nelas para nós, a não ser o fato de que elas realmente criam que era possível fazer o que faziam. Aí a cada experiência Jesus sempre vai levar você a um outro nível, nada vai começar também grande, mas à medida que você se render a esse pensamento, a esse estilo de vida que vai evocar fé em você, mas eu vou crer em mim mesmo, não, você vai crer em Deus, mas você vai crer de um jeito em Deus, que você vai saber que Ele comissionou você para agir dessa forma. Aí você vai crer nesse chamado, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, Ele não vai tirar isso de você. Essa crise de identidade é que freia os milagres e a revelação da igreja entre as pessoas, porque você, em um estado ativado, você cura, você liberta a pessoa, você prega uma palavra revelada, você é usado, mas num momento que você perde o foco da sua identidade, de quem você é em Deus, os milagres diminuem, é como se Deus não parou de ser Deus. O que Ele prometeu a você, Ele não tira. O que está acontecendo então? Eu não estou crendo como eu estava crendo, mas não é que eu não estou crendo nele, eu não estou crendo que eu sou capaz de fazer o que Ele disse que eu faria. Aí o espírito de Elias me pega, eu sou renovado, aquela religiosidade, ela é confrontada, eu me volto para Deus na mesma intensidade, logo os milagres e a manifestação também voltam, que elas nunca foram. Por isso o apóstolo João vai escrever 1 João, ele vai falar assim, a unção que dele recebestes, ela não vai embora, ela permanece em vós. Uma vez que Cristo ungiu você, essa unção não vai embora, ela permanece. 1 João capítulo 2, o apóstolo João está dizendo isso. Então se Cristo comissionou você e ungiu você, você precisa crer nisso e agir nisso, com fé nisso. Essa fé nisso também é fé nele. Então a gente não precisa pedir fé, a gente precisa crer nela, ativar ela na unção, na oração, no jejum. Mas por que tem que ter jejum? Para poder quebrar a carnalidade. Eu vou quebrando aquela casta da minha carnalidade e o poder de Deus vai ficando cada vez mais claro para mim. Eu não preciso sentir para fazer, eu creio. O que acontece conosco é que às vezes o ambiente tomado de uma unção, e eu não nego o fato de que Deus visita ambientes, e aí a gente fica propenso aos milagres, eu sei disso, mas mesmo sem essa visitação você pode fazer os mesmos milagres. É isso que Jesus queria que os discípulos ativassem. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo eles chegado a Cafarnaum,
dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas, eles cobram esse imposto por causa do templo. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou. Isso aqui é um salmo, né? A palavra ainda nem lhe chegou à boca e tu já a conhecia. A hora que Pedro entrou pela porta, Jesus já perguntou para ele sobre a oferta, dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus disse: logo estão isentos os filhos. Por quê? Porque eles são filhos. Na verdade, eles não deveriam pagar imposto. Eles estão debaixo de império e tal. Mas enfim. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. É uma palavra louca de Jesus, né? Pedro entra preocupado porque eles têm que pagar o imposto. O soldado questionou ele ficou envergonhado. Ele chega em casa, Jesus, quando olha para ele, fala assim: é certo pagar ou não o imposto? Imagina Pedro: caraca, eu nem falei nada. Ele: então vai lá agora no mar, lança um anzol, o primeiro peixe que você fisgar, abre a boca dele, tem 2 moedas lá, paga a minha e a sua. É algo assim fantástico, e isso aqui me abre um entendimento para falar de algo. Todo esse mover de Deus na sua vida, ele começa quando você respeita esses estímulos que Deus traz. Quando a gente se converte, a gente é muito propenso a ceder a esses estímulos. Você está em casa, Deus fala com você: ora agora, você ora. Quando somos novos, somos assim. Você acorda na madrugada, sentiu alguma coisa, Deus te toca. Se Ele mandar você ler, você lê. Se Ele mandar você andar pela rua orando, você anda. Você está muito propenso a esses estímulos quando você está ali avivado, principalmente quando você está novo convertido, você está todo. Com o tempo a gente começa a frear esses estímulos por causa da maturidade. Aí Deus vem, ora, você não, vou orar no final do dia, porque não sei o que, não sei o que. Aí você não ora no final do dia e não obedece o estímulo. Quando você obedece o estímulo, a tendência é sempre Deus fazer isso crescer. Quando você não obedece aos estímulos, eles param e você não acessa o que demais Deus tem preparado para você. Então nada começa grande. Se Deus estimula, ora por aquela pessoa, não negocie. É isso que mantém você aceso. Você está no culto, Deus fala ajoelha, ajoelha logo. Não fica raciocinando, vai estragar o que Deus quer fazer. Vai até a frente. Ai, mas se for lá, se você obedecer aos estímulos, mas se for coisa da minha cabeça, tem algum problema se ajoelhar, orar, ler Bíblia? Então se for coisa da sua cabeça, fique em paz. O diabo não vai mandar você orar, pode ficar tranquilo. Nem mandar você ajoelhar, nem mandar você escutar uma canção, nem mandar você dar um abraço. O diabo não vai fazer um negócio desse. Então ou é Deus ou é você mesmo querendo Deus. Então não precisa nem pensar. Se você cede a esses estímulos, já pensou se Pedro não vai jogar um anzol? Se ele tá bom, Jesus, aí ele vira as costas, parada maluca. Será? O cara é pescador e fica fazendo, não, impossível. Ele não ia acessar aquilo. Então, ceda aos estímulos que Deus põe no seu coração, amém? E eles vão ser crescentes e vão levar você a grandes experiências, e a chama nunca vai apagar. 18. Naquela hora, aproximando-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é, porventura, o maior no reino dos céus, Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Amém? Ele está falando da simplicidade, ele está falando que a criança chega a ser ingênua, é um amor ingênuo, despretensioso, sem malícia. Ele está dizendo: alimenta esse tipo de sentimento e você vai ser o primeiro no reino dos céus.
Não faça nada esperando ser reconhecido ou aplaudido. Seja como uma criança para servir a Deus, e você vai acessar coisas tremendas aí. Amém? Qualquer, porém, que quiser tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. De que escândalo ele está falando? Ele está falando do fato de você e eu, às vezes, estragar a ingenuidade da fé de alguém. Ele acabou de dar o exemplo: vocês têm que ser como crianças. É assim que vocês vão acessar o reino. Então, qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos, é quando uma pessoa está crendo, ela está ativada naquele amor, naquela fé, que Deus vai suprir, que Deus vai fazer, e aí você já mais maduro fizer essa criança espiritual tropeçar. Ele está dizendo: cuidado, era melhor você ter se matado do que ter interferido nisso, porque eu tinha muito prazer nessa ingenuidade, nessa devoção, nesse amor verdadeiro, genuíno que estava ali, e você plantou malícia na onde não tinha. Era melhor você ter morrido do que ter feito isso. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, que tendo as duas mãos e os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo dois e seres lançado no inferno de fogo. É literal esse texto? Difícil interpretar. Para mim ele é radical. Para eu não ficar na briga se ele é literal ou não e não querer cumprir, eu prefiro entender que ele está dizendo: seja radical com o pecado. Se o teu pé te faz andar sempre naquela rota, corta o seu pé, ou seja, fecha a possibilidade de andar naquela direção. Você não consegue conviver com essa pessoa sem que você peque com ela e caia naquele pecado, então deleta essa pessoa da sua vida. É isso que ele está dizendo. Eu não consigo parar de ver pornografia, joga o celular fora. É isso que ele está falando. Mas não vou ter mais WhatsApp, amém, mas pelo menos você não vai mais cair nisso. Quer dizer, seja radical com o que te faz pecar. Arranca o teu olho disso. Mas YouTube, isso aqui, bloqueia. Meu Facebook acaba com tudo. Quer dizer, seja radical. Eu prefiro você santo e tendo perdido algumas possibilidades do que você compactuando com elas e indo para o inferno. Quer dizer, seja radical com o pecado. Essa é a linguagem desse texto. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. A desculpa dos crentes maduros de hoje: não, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Porque eles querem continuar com aquelas coisas que alimentam a carnalidade deles. Mas se a gente quiser servir a Deus de verdade, e aquilo está sendo tropeço para você, corta. Repara que tem coisas que Deus corta, que Ele te quer tanto, e você não fala não para aquilo, Ele acaba tirando algumas pessoas, tira você do trabalho, muda você de casa sem você querer. Por que Ele está fazendo isso? Porque Ele está sendo radical para que você consiga ter condições de andar em santidade. Agora, se você fizer a mesma coisa, vai dar tudo certo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem insensatamente. Me enrolei aqui, difícil acontecer. Incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa dessa do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então agora ele vai começar a falar abundantemente sobre o perdão nesse capítulo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir,
toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que, pelo depoimento de 2 e 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. É porque existe um nível de aconselhamento, quando a pessoa está num caminho depravado, debaixo de um adultério, numa crise de identidade, e você já aconselhou e tal, a Bíblia diz que você deve fazer isso acompanhado de irmãos, porque mediante ao testemunho desses irmãos que também ouviram aquela fala, eles vão poder justificar para a igreja aquilo que realmente aconteceu. Senão vai ficar entre você e aquela pessoa que você aconselhou, ela vai falar o que ela quiser do que você contou, e no final quem tem razão não é quem deveria ter. Então ele dá esse segredo aqui, quando se tratar de aconselhamento, igreja, quando chega numa parte assim, final mesmo, não há arrependimento, a pessoa está indo mesmo para aquilo, tenta ter alguém com você, para que essa pessoa participe disso, e aí está todo mundo, não que você vai botar a boca do trombone, mas você está respaldado, que não foi só você que lidou com aquilo, há mais pessoas que ouviram aquilo. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É a mesma palavra que ele disse para Pedro, lembra? E ele está dizendo agora abertamente, quer dizer, isso é para a igreja, não era só para Pedro. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então esse é o poder da concordância. Existem tipos de oração. Existe clamor, onde todo mundo fala junto, cada um faz a sua. Vamos levantar um clamor pela vida de fulano. Todas as pessoas oram por aquela pessoa, mas cada um ora o que quiser. É um clamor, é um barulhão de todo mundo orando pela mesma pessoa sem concordância. Isso é clamor. Vamos levantar uma intercessão por algo. Alguém ora, os outros concordam, porque tudo que 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito. É assim que a gente pratica intercessão na igreja. Um ora, os outros demais apenas concordam. Amém, eu creio, sim, Senhor, desse jeito, sim, libera, sim, está concordando. Porque qualquer coisa que concordarem, acontece. Então a intercessão é movida de concordância. Sem concordância ela é clamor, ela não é intercessão. Intercessão é com concordância, ok? E aí, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ele pergunta 7, porque era comum a eles perdoar até 3 vezes. Então ele deu assim um exagerado, até 7, para tipo assim, passar assim, uma ideia positiva. Respondeu-lhe Jesus: não, te digo que até 7 vezes, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O grego desse texto também pode ser traduzido como 77, mas a maioria convém traduzir 70 vezes 7, ok? Há quem diga num dia. O texto de Lucas fala não 70 vezes 7 num dia, pelo menos nessa linguagem, 17,3, mas se for também eu te mostro. Lucas 17,3, se a sua Bíblia estiver num dia aí, você me fala. Quer dizer, num dia tá, mas não está 70 vezes 7. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele te arrepender, perdoe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoe. Então, 7 vezes num dia, ele quer. Mas e se fosse 70 vezes 7? Se fosse 70 vezes 7, seria 490 vezes. Se o dia tem 24 horas, a gente fizer 24 horas vezes 60 minutos, dá 1440 minutos, certo? Se a gente dividir 1440 minutos por 490 vezes, dá uma vez a cada 2,9 minutos. O que quer dizer então? Sempre. Toda hora que alguém te pedir perdão, perdoa. É só isso que quer dizer. Os caras ficam tentando saber se é 70, se é 740, se é 77 no grego, se é 70 vezes 7, se é num dia as 490 vezes, e esquece que tudo que ele quer é que você perdoe sempre. Só isso que ele quer com esse texto.
Toda hora que alguém te pedir perdão, o que ele quer? Perdão. Amém? Sempre. É só você escrever do lado disso aqui, fala alguém, mas eu acho que é 77 no grego, eu acho que é 490 vezes. Você fala assim, não, tudo que esse texto significa é sempre. Por isso o reino dos céus, aí ele vai contar essa parábola aqui que é chave. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. É muito dinheiro que ele devia, mas milhões. Aqui na igreja eu já fiz essa conta, hoje não. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ele não tem como pagar, é impossível. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. É ridículo, é como se ele devesse milhões, e ele encontrou alguém que devia para ele 1.000 reais. Agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo mau. Minha Bíblia pagou o V aqui. Servo malvado, perdoei-lhe daquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, perdão é algo não tem como negociar perdão para Jesus. Esse capítulo é o maior discurso de Jesus sobre perdoar alguém. Perdoar é uma das maiores atitudes espirituais que um crente pode fazer. Alguém que entendeu o tesouro, como eu disse a você, alguém que discerniu quão valoroso era a pérola, quão valoroso é o reino, a capacidade de Deus amar a gente do jeito que a gente é e nos perdoar. Quando isso fica realmente claro para mim, eu não posso ter mais dificuldade de perdoar. Não existe essa coisa, mas não consigo, não sei o quê. A pessoa que caminha numa linha onde precisa, não consigo perdoar, é muito difícil para mim, essas coisas assim, essa pessoa, infelizmente, ela está ainda dentro de um contexto de mérito. Ela acha que ela é boa o suficiente para Deus amar ela. Ela nem sequer enxergou os próprios erros. Porque alguém que sabe quem realmente é e que nível de podridão carrega dentro de si, quando entende o amor de Deus de verdade, sabe o quanto Deus teve que fazer esforço para amar a mim. Então, como eu vou negar isso a alguém? Se Ele perdoou a multidão de pecados que eu carregava, como é que eu vou me dar o direito de deixar de perdoar alguém? Ele perdoou os 10.000 talentos que eu carregava, e eu não quero perdoar os 100 denários que o outro fez contra mim. Pastor, mas eu nunca matei, nunca roubei, então Deus não teve. Está vendo? Aí a pessoa está ainda dentro de uma visão de mérito. Ele acha que ele merece o amor de Deus porque ele é bonzinho. Então essa parábola, ela é uma ratificação, assim, Jesus está passando uma caneta daquela marca-texto sobre a palavra perdão, porque ela é uma obrigação moral, espiritual daquele que se converteu.
É impossível um cristão não conseguir perdoar. Isso que ele está dizendo, você tem que perdoar sempre. Você não pode fazer isso porque você vai ficar preso. A maior vingança que você pode dar a alguém é o perdão. Porque enquanto você não perdoa, a pessoa conseguiu prender você. Quem fez a ferida está em liberdade, não vai sofrer dano. Mas Deus vai julgar. Mas enquanto isso ela está solta. E você é preso àquele sentimento, sofrendo peso. Ele está falando, essa pessoa que não consegue perdoar, eu vou lançar ela na prisão, ela vai ficar presa até que pague, até que consiga. Então perdão é algo que tem que acontecer. Ele não pode prender você, nem eu, nem ninguém. Isso é muito perigoso. Deve ser algo que deve ser ativado em nós. O perdão olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Amém? Perdoa as nossas dívidas da mesma maneira que temos perdoado. Eu não consigo perdoar fulano, então ele não tem como perdoar você. É isso que ele está dizendo. Eu perdoei 10 mil talentos seus, você não consegue perdoar 100 denários dele? Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Aí eu não perdoo, então ele não me perdoa, então eu estou preso. Por isso que com a medida que eu medi, eu serei medido. Eu não perdoo, então ele também não perdoa. Então o perdão é algo que não pode ser levado de qualquer maneira no reino, porque é prejudicial demais, nocivo demais para a minha saúde espiritual. Então coloca perdão ponto alto da prateleira, porque todas as outras verdades do reino são baseadas no perdão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Resume toda a lei, imagina isso. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer só isso, Jesus está dizendo que você cumpriu a lei. Como que você vai conseguir amar o teu próximo como a ti mesmo? Você fica com raiva de você mesmo? Talvez em alguns segundos, mas você se ama, irmão. Ei, mas ama demais, hein? A gente ama a gente tanto que a gente põe foto da gente para a gente mesmo no Instagram. Você põe a foto de você mesmo para você ver seu story. Tanto que você ama você mesmo põe você mesmo lá. Então, se você amar alguém nessa intensidade, logo você vai perdoar essa pessoa muito. É disso que ele está falando. Todas as doutrinas, toda a revelação do Evangelho está muito, muito apegada ao perdão. Olha o que vai acontecer agora. Ele acabou de gastar um capítulo ensinando sobre perdão, falando sobre você perdoar 490 vezes, ou no mínimo ele está dizendo perdoe sempre. Aí ele conclui esse ensino. Ele sai dali, ele vai para a Judéia, ele está além do Jordão, as multidões estão seguindo ele. A gente entra no verso 3 do capítulo 19. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa pergunta deles é maliciosa. Ela não parte de um coração que quer aprender. Ela parte de um coração que quer deixar Jesus enrolado. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não sois mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, por causa da incapacidade do homem de perdoar. Só por isso a lei abriu um precedente, que na lei é chamada lei de concessão. Ele permitiu, não era a vontade de Deus.
permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, o grego aqui é porneia, é prostituição. Alguns vão querer traduzir isso apenas como adultério. Não é adultério, é porneia. É coisas que envolvem a sexualidade de maneira ilícita, abre precedente para o divórcio, quer dizer. E casar, ilícita, e casar com outra comete adultério, e que casar com a repudiada comete adultério. Disseram os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Mas, caraca, então não está enrolando. Melhor não é nem casar então, porque não vai ter jeito de separar. É conhecimento de questão. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito. Por que tem tanto divórcio hoje? Porque as pessoas casam sem estar preparadas para casar. Primeiro que elas casam para se fazer feliz. E não é assim que casa. Você casa querendo... Você amou alguém ao ponto de querer fazer aquela pessoa feliz por resto da vida. Fazer ela feliz. Porque o amor é sacrifício. É entrega, é renúncia, não é? Então, quando alguém já casa errado, a probabilidade de separação é imensa. Porque já casou querendo ser feliz. Como é que vai fazer alguém feliz? Ele está com tanta expectativa no outro, que quando as expectativas começam a se frustrar, tem divórcio. Porque ele não ama o suficiente para fazer alguém feliz. Ele diz que ama para que seja aquela pessoa o fazedor da felicidade dele. Aí quando a pessoa não atende os requisitos, acabou o casamento. É sobre isso que Jesus está tentando discutir. Vamos lá. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Está dizendo que o celibato é um dom. A capacidade de alguém viver desinteressado da vida sexual e dar continuidade à sua vida é dom espiritual. Você pegar uma religião, uma liturgia, um dogma que vai impor sobre as pessoas o celibato, ele vai causar pedofilia e todo nível de orgia sexual, porque você está colocando uma regra sobre algo que não pode ser regra. Existem pessoas que a si mesmos se fizeram celibatos, existem pessoas que foram castradas fisicamente ou quimicamente, é isso que ele está dizendo, e existem pessoas que fizeram isso pelo Senhor. Vocês é um chamado. Isso não tem como ser algo oprimido, um negócio que colocaram sobre alguém, não é possível. Mas voltando aqui à pergunta lá sobre o divórcio, o que acontece? Eles estão com essa coisa maliciosa. Eles agora estão refutando Jesus, porque havia duas escolas sobre o divórcio nos dias de Jesus: a escola de Hilel e a escola de Shammai. A escola de Hilel era uma escola que dizia que você podia se separar por qualquer coisa. Se a mulher não cozinhava direito, é sério, divórcio. Se ela acordava muito feia de manhã, divórcio. Sério. Se ela era uma mulher sexualmente muito fria, muito divórcio, está louco. Então ele poderia dar a carta de divórcio por qualquer coisa que essa mulher fosse. Ele cismou com a cara dela, divórcio. Então Hilel pregava assim. Aí tem um outro sábio, Shammai, ele já dizia que não. A única prerrogativa para o divórcio era adultério. Só se houve traição, para Shammai. Aí Jesus traz esse âmbito aqui, que ele dá uma melhoradinha. Ele diz: a não ser que seja por ato sexual ilícito, ou no grego porneia. Por que a porneia? O marido está tendo um desejo homossexual, é porneia. Ele está abrindo precedente de divórcio. A mulher está se interessando por outra mulher, porneia. O marido está tendo uma bestialidade, está tentando ter relação sexual com um animal, porneia. E o marido ou a esposa está preso a uma vida de orgia, de coisa maluca, e querendo ter relação sexual com vibrador, com um monte de porcariada dessa, porneia. Então isso Jesus está dizendo, está abrindo precedente para o divórcio. Não só o adultério, mas a porneia, a imoralidade sexual. Hoje a gente entende que o que está acontecendo?
Eles tinham um conceito muito errôneo sobre a mulher no Oriente. A mulher era quase que uma propriedade para o homem. Ele era, vamos dizer assim, dono dela. Então essas mulheres eram consideradas como posse deles. Ainda é em alguns países. A discussão acerca desse real motivo de divórcio, ela está levando o negócio a um ponto aonde Jesus está trazendo tipo uma humanização para a mulher. Porque o cara podia divorciar por qualquer porcaria que a mulher fizesse. Então quando Jesus começa a trazer um parâmetro sobre a pornografia, sobre a porné, nessas questões, não só apenas o adultério, mas também nesses anos, ele está valorizando o casamento. Não foi assim desde o princípio. Deus fez homem e mulher e o alvo dele é que essas pessoas se mantessem casadas. A concessão, o divórcio só aconteceu por causa da dureza de coração. Então essa concessão, a gente pode ver aqui, ele está repudiando a mulher por qualquer motivo. É contra isso que Jesus está. Não observar, como Pedro diz lá em 1 Pedro 3,7, ele fala assim que o marido ele deve olhar para a mulher como um vaso mais frágil. Era isso que Jesus queria trazer aqui o conceito. Por quê? Porque os caras queriam tratar a mulher do jeito que desse na cabeça deles. Então Jesus está falando, não, se você separar dela, você vai dar uma carta explicando por que você separou dela. Essa era a carta de divórcio. Era quase que uma garantia para a mulher poder fazer, está vendo? Ele separou de mim só porque eu não penteei cabelo antes. Era muito ruim. E agora Pedro, capítulo 3, marido, vós 3,7, 1 Pedro, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, ou seja, ela tem acesso ao mesmo Deus que você, trata ela direito, para que não se interrompam as vossas orações. Porque se o marido ficar oprimindo a esposa dele, tratando ela com desonra, ele depois não entende porque Deus não está ouvindo ele mais. Um cavalo com a mulher dele, o céu fecha, meu filho. Ele está dizendo, tenha relação sexual com ela, entendendo que ela é vaso mais fraco, está machucando, está oprimindo. E faça isso com discernimento para que a sua oração não seja interrompida. Era isso que ele queria com essa discussão, valorizar a mulher que dentro desse contexto de Oriente estava sendo repudiada por qualquer situação. E o que mais? A mulher deveria também respeitar o seu marido. Ali no mesmo Pedro ele está dizendo assim, ó, a Sara chamava Abraão de Senhor. Aí as mulheres de hegemonia, a Gés aparece na hora quando você fala sobre isso, porque as mulheres eram submissas. Cabe a ela se submeter ao marido e cabe ao marido tratar ela com valor. Ela é mais frágil. Essa coisa feminista de hoje, que é que a mulher troca pneu de carreta, de caminhão, e depois não aguenta. Aí a gente entra para um outro extremo também, que como é que a gente não vai permitir o divórcio de uma mulher que está casada com um cara que espanca ela, que vai matar ela, em qualquer hora ele vai acabar matando ela. Aí eu vou pregar para ele que não é de Deus ela separar do marido, mas eu vou pregar isso para ela, ela vai morrer. Então isso abre assim, é preciso discutir isso. Não tem como eu discutir isso com você aqui nessa aula, eu vou ficar aqui falando só disso. Mas é necessário discutir sobre isso, sobre a questão da dureza de coração. Então a dureza é a incapacidade de praticar perdão. Então o que ele queria? Que até mesmo em face de coisas assim absurdas no casamento, ele dizendo assim, se não fosse a dureza de coração, se as pessoas tivessem entendido o quanto eu perdoei elas conseguiriam perdoar. Rapaz, mas é muito difícil. Eu sei que é, ninguém está falando que é fácil. Só que ele está falando, se o perdão realmente for a base do negócio, há a possibilidade do casamento se estender à maneira que Deus preparou ele para ser. Porque o perdão faz com que eu não esteja mais no foco, e sim o que Deus fez por mim.
Se eu estou desse jeito, a probabilidade de que eu viva o reino, que eu perdoe, então é muito maior. Ok? No final a gente discute mais sobre isso. Paulo também vai falar em 1 Coríntios 7:10, para que o homem não se aparte da mulher. Vamos ler esse para a gente, porque ali tem uma informação que ajuda. 1 Coríntios 7:10, ó. Ora, aos casados ordeno eu, não o Senhor. Perdão, esse aí ele fala na outra frase. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Deus está mandando. Amém? Quando fala a mulher ou o homem, ele não quer que ninguém separe de ninguém. É isso que ele quer. Se porém ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Está vendo? Vale para os dois. Mas digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Já viu os caras que separam da mulher porque falam que a mulher não está seguindo o ministério com ele? Não tem como, essa mulher aqui, ela não está acompanhando o meu ministério. Aí ele larga dela, casa com a outra, porque essa segue. Então, se a mulher incrédula consente em ficar com o marido, ele não pode largar dela. Se a mulher crente tem um marido incrédulo, falhou, tá, mas ele ainda quer ficar com ela não pode separar dele, é o que Paulo está falando. Mas pastor, ele está no mundo, está vivendo daquele jeito, né? Aí ele termina dizendo assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os filhos seriam impuros, porém agora são santos. Porque alguém daquela casa ainda é crente, então não pode dissolver o casamento por causa disso. Toda aquela casa está sendo santificada porque alguém lá é crente. Mas meu marido foi para o mundo, mas ele está te respeitando, não está debaixo de pornéia, nem de adultério, e consiste, ele quer ficar com você? Quer, então não pode separar dele. Senão a gente vai ver umas loucuras. Eu trabalhei num programa de rádio madrugada, lá no Projeto Vida, tinha Volta Redonda, madrugada lá com Vida, era de meia-noite às 6, você atendia o telefone, eu ficava na rádio de meia-noite até madrugada, pregando, o telefone está aberto, liga para cá, 33388888, acho que era esse telefone. E aí a galera ligava para lá. Um dia ligou uma mulher chorando, desesperada. Aí eu fui atender ela estava chorando que ela e o marido eram ativos no ministério, e ele era, sei lá, evangelista, presbítero, alguma coisa desse tipo, semideus, quase anjo, um negócio assim, e ela era da igreja. Aí veio uma missionária, não sei de onde, a mulher do fogo, do poder, do mistério lá, fez um rebuliço na igreja. Deus falou para os dois que ele tinha que acabar com o casamento dele, casar com a missionária, e foram embora para o mundo fazer a obra, largou a mulher dele para trás dela. Ainda vai falar que Deus mandou fazer um negócio, uma desgraça dessa? Pelo amor de Deus, cara. Por isso que tem que ter imersão na Escritura. Errais, não conhecendo nem a Escritura e nem o poder de Deus, porque Deus não ia profetizar uma desgraça dessa de jeito nenhum. Ok? Trouxeram algumas crianças para que ele impusesse as mãos, os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai-os, os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus, e tendo-lhes impostos as mãos, retirou-se dali. Viu, pastor? Até Jesus tinha paciência com as crianças. Mas ele tinha 12 que continha as crianças gritando, tá vendo? Então ele não precisava gritar com as crianças, porque ele tinha discípulo que ia lá e ops. Mas quando as crianças estavam de boa, queria vir no colo, ele pegava. Estou brincando, calma, brincadeira. Vamos lá. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele
Ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Por que ele está contando essa história? Para provar que o menino não achou a pérola e nem entendeu o valor do campo, nem muito menos a dimensão do reino. Por isso não consegue abrir mão do que tem, por causa de Jesus, porque não acessou quem Jesus é de verdade. Porque se ele entende quem Jesus é e o que é a proposta do reino, ele abre mão de tudo que tem, porque achou a coisa que vai dar mais valor a ele do que qualquer outra coisa na vida. Então em Jesus ele vai poder ter tudo que ele nunca teve e muito mais. Ele só não consegue abrir mão, ele não consegue praticar a renúncia, porque ele não consegue discernir exatamente quem Jesus é para ele. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os seus discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, na cabeça dos discípulos: então o rico não vai para o céu, não vou nem pregar para eles, porque Jesus está falando que é difícil. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Lembra que Pedro tinha barcos, tinha quase uma microempresa. Pedro abriu mão de tudo por Jesus. Quando ele viu essa discussão no ar, o jovem rico não conseguiu abrir mão de tudo para ir atrás de Jesus. Jesus disse: olha, é muito difícil o rico entrar no reino dos céus, mas isso que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro já olhou e falou assim: e nós? Que ele está falando dele. E nós que deixamos tudo para te seguir? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Deixar a mulher aqui é no caso quando a mulher não quer ir na igreja, você vai. Não é deixar no outro assunto que nós estávamos, que ela não é mais crente, então deixa ela. Então a Bíblia não. Se ela não quer ser crente, mas quer ficar com você, fica com ela. Ele está falando deixar no sentido de eu tenho que servir a Deus independente. A minha mãe não quer mais, mas serve. Enfim, filhos ou filhas, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que toda pessoa que praticou muita renúncia, no reino ela vai ter algo que diferencia ela dos demais. É o nível da renúncia que te dá nível de poder no reino. Ser salvo não custa nada. A salvação é de graça, ela vem de Deus, ela é um dom de Deus, ela não exige nada de você, a não ser que você creia. Mas o reino é outro assunto. O que você vai ser no reino, que nível de autoridade você vai ter no reino, em que lugar você vai se assentar no reino, é mediante a sua entrega, a sua renúncia, o que você praticou, que nível de fé você desenvolveu, em que caminho você andou. Isso está falando do reino. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Ele está falando pela 3ª hora, porque o judeu conta as horas a partir das 6 da manhã.
Então aí ele achou um povo bem cedinho, outro povo lá para as 9 horas da manhã, e ele só está mandando o povo, vai. Tendo saído outra vez perto da hora sexta, é meio-dia, e depois da hora nona, procedeu da mesma forma, 3 horas da tarde, achou os caras lá à toa, ele vai. Saindo por volta da hora 1:10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Aqui ele está falando de reino, não está falando de salvação, ok? Começando pelos últimos e indo até os primeiros, vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. E chegaram por último e receberam igual. Mas pastor, você não falou quem faz mais? Assim, quem faz mais. Aliás, aqui ele não está falando de reino, está falando de salvação agora. Ó, chegaram os primeiros, pensaram que receberiam mais, e também a este receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Ele: toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O que ele está dizendo com isso aqui? Existem pessoas que elas acham que o céu é uma meritocracia, elas têm mérito, por isso que elas vão para o céu. Nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal para ninguém, então eu posso ir para o céu. Ele está dizendo: não, eu chamo, é dom, é graça. Tem gente que ele chamou desde pequenininho, serviu a Deus a vida inteirinha, vai para o céu. E o bandido aceitou Jesus no último minuto, não foi para o céu? É sobre essa discussão que ele está falando. Porque os hipócritas dos crentes de hoje, eles ficam assim: mas o cara, véio, matou, ele fez isso, ele fez aquilo, agora vai para o céu. E eu fiquei na igreja a vida inteirinha. Não é mérito, é graça, é dom de Deus, ok? Bolou aqui, mas saiu. Entendeu aí? Então vamos embora. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para serem escarnecido, açoitado, crucificado, e ao terceiro dia ressurgirá. Fala comigo assim: este é o cálice. Isso aí é que ele falou lá: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sabe que ele vai ser entregue, que eles vão escarnecer dele, que eles vão arrancar a barba dele, que eles vão cuspir na cara dele, que eles vão açoitar ele, que eles vão martirizar ele, que eles vão pôr ele na cruz e ele vai morrer. Ele sabe. Moisés e Elias contou para ele, né? Esse é o cálice, não esse que ele está lendo. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu estou para beber? É essa a pergunta que ele está fazendo. Desse cálice que ele acabou de falar lá atrás. Acabou de falar, a mulher chegou e falou assim, a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, ela: Jesus, manda os meus filhos sentar um à sua direita e um à sua esquerda no reino. Aí deu uma olhada para a cara dela: você acha que eles podem beber o cálice que eu vou beber? Aí ela: sim, claro que eles podem. Então tá. Não responderam: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice
Mas o se assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que sirva. E quem quiser ser o primeiro dentre vós, seja servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Está vendo? Deus o exaltou soberanamente porque ele se dispôs a servir. Então ele está entregando uma chave aqui, dizendo que a pessoa que se dispõe a servir, seja em qualquer ação do reino, essa pessoa tem grande probabilidade de acessar o reino de maneira mais intensa. Ok? Saindo ele de Jericó, uma multidão acompanhava, e eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. A multidão é um problema, elas sempre vão interferir num clamor legítimo. Então sempre vai ter gente mandando você ficar quieto, quando na verdade é para você orar mesmo. Esse é algo que você deve aprender na fé. Vai ter momentos que você vai começar a querer entrar em Deus intensamente, e alguém vai querer que você pare. Isso é normal, não pare. Tem esse texto aqui como uma revelação para você. A multidão repreendia para que se calassem, e eles porém gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus cheio de compaixão, a compaixão é o gatilho do milagre, Jesus tocou-lhe nos olhos, e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Só concluindo com você, acabou a leitura, mas deixa eu explicar essa questão do cálice aqui. A mãe de João e de Tiago, que são os 2 apóstolos que estão aqui pedindo para sentar uma à direita e uma à esquerda, amém? Dá uma olhada, Marcos 10, 35, ele lá fala o nome, que ela fala: deixa eu sentar aqui. Mateus, ela fala: deixa eu sentar uma à direita, uma à esquerda, não fala direito quem que é. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. E ele perguntou: o que quereis? É a questão do cálice, ok? Veja bem os detalhes. De acordo com João 19, 25, a mãe dos 2 é a irmã de Maria, mãe de Jesus. Olha João 19, 25. De 9 é ruim de achar as coisas. 19, 25. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então ela tinha uma irmã. Os estudiosos acreditam que a mãe de Tiago e mãe de João, filhos de Zebedeu, é a irmã de sangue de Maria. Então eles são primos, é tudo parente. Por causa de serem parentes, é que ela está pedindo, ela está querendo se valer do fato de serem parentes, para pedir a Jesus esse conchavo aí de deixar um se assentar à direita e outro à esquerda. Então essa pretensão dela, alguns estudiosos acreditam que ela vem do motivo deles serem parentes. Agora, esse Tiago é o Tiago que em Atos capítulo 12, 2 é morto, lembra? Atos 12, 2 vai dizer que Herodes matou a espada Tiago. Vamos ler para não perder aqui, já vamos terminar nessa fala aqui, ó.
Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Jesus disse: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles disseram: sim, podemos. Reparem no detalhe: ele é o único apóstolo que o Novo Testamento cita a morte. No Novo Testamento não cita a morte de um outro apóstolo, só a história da igreja cita. Ele é o primeiro apóstolo que morreu, e é o único que o Novo Testamento citou. Por quê? Mas e o João? O João é o que escreveu o Apocalipse. Ele pagou com a morte e o João pagou ficando exilado na ilha de Patmos. Sofreu bem lá. Agora, o que mais esse ensino aqui traz? Essa coisa de dizer que ele morreu de espada significa que ele foi decapitado. Cortaram a cabeça dele igual o João Batista. O fato é que a morte de Tiago, quando a gente lê aqui em Atos, ela despertou a igreja para orar por Pedro, lá em Atos 12. Herodes prendeu ele e decapitou. Viu que isso foi agradável aos judeus. Por que Herodes fez isso? Porque ele queria ficar de boa com os judeus. Ele queria ser famosinho, gente boa. Então ele foi e matou o Tiago, porque os judeus ortodoxos lá, o povão que não cria no Messias, ia ficar por lado dele. Então ele matou o Tiago. Tendo feito prender, prendeu Pedro, verso 3. Ele prendeu Pedro, entregou a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. O que o senhor quer dizer com isso? Nunca deixe a morte rondar os seus líderes para depois você começar a orar por eles. Foi o que a igreja fez. É fato que Tiago falou para beber do mesmo cálice que Jesus, e ele vai morrer. Amém? Eu vou terminar aqui a live e